Pessoal, então me pediram bastante para falar nesse assunto. Nosso Lar, o filme, tem o 1, tem o 2, mas no geral sobre essa filosofia ou doutrina espiritual envolvendo a ideia de colônias espirituais como Nosso Lar. Pediram que eu falasse se isso corresponde realmente ao que Kardec teria ensinado, se foi uma invenção do Chico Xavier, de quem e o que é. Pois é. Para não dizer que isso é rusga do Paulo Steckel, né, com os espíritas, todas as fontes que eu vou trazer aqui são espíritas. Então, não sou eu falando, mas são espíritas, mostrando as controvérsias, inconsistências e falcatruas, não só do filme, porque o filme só reproduz o que está nos livros do Chico Xavier, dessa série do Nosso Lar, mas o que está ali. Gente, nós sabemos já o quanto essa questão tem, nos últimos anos, de certa forma, acirrado os ânimos. E não é à toa, né, com o golpismo dos bolsos espíritas, as pessoas começaram a analisar melhor a doutrina espírita e descobriram que há um espiritismo brasileiro muito diferente do espiritismo original francês. Ainda que o espiritismo original francês tenha seus problemas, e tem. Kardec viveu na época do racialismo científico, então é acusado de trechos racistas na sua obra, já falei em outros vídeos aqui, né, a ponto de que as edições novas da FEB possuem notas de rodapé para explicar algumas coisas que ele pensava na época, e que na verdade não eram só pensamento dele, precisamos ser claros quanto a isso, mas de toda a sociedade europeia da época. Até aí, né, é uma coisa, mas no Brasil o espiritismo ainda se revestiu de uma cristandade quando no Brasil se adotou como uma obra mestra para o espiritismo, uma obra que na codificação espírita original quase não foi publicada, porque o próprio Kardec considerou ela meio fora da curva do que ele estava propondo, que era o espiritismo mais científico, experimental, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que no Brasil é praticamente a Bíblia dos espíritas, enquanto que no espiritismo francês original era quase uma obra que não foi publicada. Não digo obra espúria, mas uma obra que tinha problemas doutrinários, digamos assim. Então aí dá para vocês já terem uma ideia da problemática do que nós vamos tratar aqui hoje. Se preparem, sentem, peguem a pipoca. Vai ser meio longo esse vídeo, exatamente para poder fundamentar o que eu digo e dizer que se alguém vier me xingar depois aqui é porque não assistiu o vídeo inteiro, não leu os materiais que estão linkados na descrição do vídeo, veio só para incomodar e vai ser defenestrado de acordo com o seu comportamento, ok? Muito bem. Eu apresento aqui, como vocês podem ver na nossa capa, né, do nosso vídeo, o que seria uma representação gráfica da tal colônia espiritual Nosso Lar, que tem uma grande estrela de 6 pontas e todo um processo ali. Mas cidades assim num plano espiritual, mas o espírito não tem corpo? Como é que funciona isso, gente? Pois é. Um dos motivos de eu ter rompido com o espiritismo, que eu pratiquei desde os 14 anos até uma certa época da minha vida, especialmente o kardecista, né, é exatamente essa questão dessas colônias espirituais e alguns comportamentos que são mero moralismo e que não se coaduram com o que nós buscamos como uma espiritualidade filosófica hoje. E quando os próprios espíritas, né, muitos deles, muitos estudiosos espíritas no Brasil têm essa crítica a essa questão, mais um alerta. Então, eu vou me centrar nesse vídeo nas contestações que os próprios espíritas estão fazendo, muito mais no que o que eu, Paulo, penso sobre isso, né? Porque aí seria mais complexo. Então, eu me detendo apenas no que os próprios espíritas estão contestando, já vai dar pano para manga, gente. Vocês podem ter certeza do que eu estou falando. Com certeza. Bom, mas para a gente começar a nossa apresentação, nosso vídeo aqui, eu vou colocar aqui, ó, qual é o livro que dá toda essa polêmica e que também deu vazão aos livros. Nosso Lar, um livro escrito, né, psicografado, digamos assim, por Chico Xavier através de um espírito chamado André Luiz.
Eu me lembro lá pelos meus 14, 15 anos em que eu participava do kardecismo e estudei junto com doutrinadores em aulas específicas essa obra e outras, né, do Chico Xavier. Então faz muito tempo isso, gente, pelo menos uns 40 anos, quase 40 anos que eu fiz isso. Então já faz tempo que eu conheço a obra do Chico Xavier, que eu li dezenas delas, toda a codificação do Kardec, muitas edições da Revista Espírita, entre tantas outras coisas. Então eu tenho sim um bom conhecimento da literatura espírita, mas digamos assim mais clássica, tanto a clássica francesa quanto a própria brasileira, né, que vem por Chico, Divaldo, principalmente Chico. Então eu até poderia fazer considerações só minhas aqui, mas como não é esse o meu objetivo, eu gosto de trazer outras vozes, ou ao vivo, ou através dos seus textos, para que as pessoas entendam os argumentos. Porque é muito fácil elas dizerem, eu acho que não é assim, Paulo, eu acho que existe tudo isso sim, e elas acham que isso é um argumento, que é um argumento válido. Só porque a achologia delas agora virou ciência, né? Já ninguém mais acredita na ciência, na verdade mesmo, é tudo pós-verdade. Então elas acham que tiram do si, né, o seu achismo, sua achologia e deu. Pois é, como nós não fazemos isso aqui no canal, não é isso que vai acontecer. Mas essa aqui é uma das capas mais recentes de uma edição, né, que a FEB, Federação Espírita Brasileira, fez. Aliás, a FEB ganhou muito dinheiro com essa edição desde 1944. Olha só quanto tempo, hein? 80 anos, praticamente. E é óbvio que é a menina dos olhos deles, né? Então, nunca vão parar com isso, né? Bom, mas eu escolhi um monte de materiais interessantes nesse sentido, mas eu vou começar com um texto que me chamou muita atenção. Tem um palestrante espírita, até já fiz vídeo falando sobre ele aqui em algum outro momento, chamado Gerry Almeida. Ele tem uma página no Facebook chamada Café com Filosofia Espírita. Aliás, se vocês quiserem ir até lá e seguirem essa página, é página, não é grupo, né? É página, não é perfil também. Café com Filosofia Espírita, vocês vão encontrar esses textos que eu vou usar dele aqui, que não tem link direto, eu não uso muitos livros do Facebook, mas está lá. Então, nesse Café com Filosofia Espírita, ele fala dessas divergências que ele tem com esse espiritismo cristão, a lá Chico Xavier e Divaldo. Né? E ele começou, né, essa semana a falar sobre o Nosso Lar 2, o filme Nosso Lar 2, né? E aí me incentivou também essa crítica dele a fazer esse vídeo aqui, porque as pessoas começaram a me perguntar: você viu, Paulo vai ver? Diz, não, eu vi o Nosso Lar 1, ainda não vi o 2, mas eu li toda a série do Chico Xavier, ou seja, a origem da polêmica está ali. E o que deve me interessar mesmo para analisar a questão doutrinária aqui é o que está nos livros do Chico. Porque as adaptações do cinema a gente sabe que sempre, né, seguem coisas que é mais para tornar palpável para o público, mais interessante, mais fantástico. Então nem considero muito. O objetivo desse vídeo aqui não é uma crítica ao filme Nosso Lar 2 ou 1, mas a questão, né, toda envolvendo essa doutrina de cidades e colônias espirituais e umbral e outras coisas. Então nós vamos tratar nisso, a partir disso. E o Gerry Almeida, então, ele tem um texto chamado Não Assistirei Nosso Lar 2, ele fala, em que ele diz o seguinte: sou um sujeito cartesiano demais. Nosso Lar 1 fui ver no cinema. Tive a impressão de estar assistindo um filme de terror. Umbral, trevas, fiquei impactado negativamente. Teologia do medo? Parecia. Um médico com vícios e virtudes, como qualquer ser humano, foi parar 8 anos numa região de sofrimento. Por qual motivo? Foi um assassino, um genocida, um torturador, um psicopata? Não, foi apenas um ser humano. Estranho isso, não? Para mim, sim. E essas histórias de ovoides, vampiros, zumbis, continuo achando estranho. Desconfio dessas narrativas. Herculano Pires escreveu um livro intitulado Vampirismo para questionar essas pseudo-metanarrativas do tal repórter do além. E o filme ainda possui ares de céu, pessoas mais elevadas de roupa branca, que clichê, que cafonice, né, gente? Eu gosto do colorido. Inclua-se, obviamente, o preto também, né? Dessa vez eles até colocaram vários atores negros para dar uma escamoteadinha ali, né? Que provas contundentes existem que esse personagem André Luiz é verdadeiro? Nenhuma. Eu sou do Gerry Almeida, gente, espírita conhecido.
Que critérios de análise dos livros psicografados por Chico Xavier foram aplicados para aferir a suposta veracidade de seus informantes, em se comparando com os critérios de Kardec? Nenhum critério. Então é mais uma ficção literária e cinematográfica quase estilo hollywoodiano. Eu concordo plenamente, ipsis literis. Desculpem-me os mais conservadores, não faço parte do grupo que invade avidamente salas de cinema pelo Brasil afora para assistir o Nosso Lar 2. Prefiro filmes de suspense, policial, aventura, documentários, dramas. Eu não gosto de terror, né, gente? Devo estar com meu passaporte certo para o umbral, segundo André Luiz. Eu também, com certeza. Fazer o quê? Sou humano, demasiado humano. Como afirmou Peter Gay, a verdade é um instrumento opcional da ficção, não sua finalidade essencial. O problema é que quem assiste esse tipo de filme aceita, no geral, cegamente que isso é verdade. Entretanto, para os estudiosos da filosofia espírita, abandonar a intenção de um conhecimento construído epistemologicamente, como fez Kardec, não que Kardec seja critério absoluto de verdade, seria deixar o campo livre para todas as falsidades que, por traírem o conhecimento, ferem a própria teoria. Como esse filme colabora para plasmar o imaginário espírita da vida no além? A literatura, pois o filme é baseado no livro, não é apenas um fenômeno estético, mas também uma manifestação de ideias cuja intencionalidade deve ser escavada pela análise crítica. Se Kardec fosse ao cinema assistir o Nosso Lar 2, seria certamente para escrever algum ensaio crítico sobre ele na revista Espírita. Ou não. Pois é. Mas acho que é importante, antes de a gente continuar, né? Eu vou ler mais coisas depois, vou deixar o livro aqui enquanto isso. Qual é a história do Nosso Lar como livro, como tudo mais. Depois foi parar no filme, o nosso objetivo que nem é tanto falar do filme, vou falar um pouquinho só. Mas ele é o Nosso Lar, esse livro que está aí, ele é uma obra psicografada, né, o primeiro de 13 livros de uma série chamada Vida no Mundo Espiritual, também conhecida como série Nosso Lar, que foi criada pelo médium brasileiro já falecido Chico Xavier. Então é tudo dele, eu, segundo alguns, da cabeça dele, que é o que basicamente eu penso. Então esse livro, esse primeiro da série, foi lançado em 1944. Né? Então, do que ele fala? Fala sobre os primeiros anos de um tal médico chamado André Luiz, depois do seu desencarne, em Nosso Lar, que é uma colônia espiritual, onde se reúnem espíritos para aprender a trabalhar entre uma encarnação e outra. Uma coisa assim. Então, é mais ou menos por aí. Então, o livro teve o primeiro lugar entre os 10 melhores livros espíritas publicados no século XX, segundo uma pesquisa de 1999, feito pela Candeia, Organização Espírita de Difusão e Cultura. Qual é o enredo do livro, assim, basicamente? Né? No livro, o André Luiz se apresenta como um estudioso do mundo espiritual, traduzindo as suas percepções de forma didática, para que possam ser entendidas pelos encarnados. Né? Descreve com riqueza de detalhes a colônia de apoio Nosso Lar, com suas construções, principalmente as casas de repouso para os recém-desencarnados, seu sistema de transporte, o quê? Transporte entre espíritos, e os ministérios de trabalho. Olha só que coisa, gente. Segundo André Luiz, a forma de organização da colônia e de como se dão os trabalhos são concepções criadas pelos espíritos superiores e visam disponibilizar uma assistência permanente aos homens desencarnados e inclusive encarnados. Estranho, né? Parece que o objetivo ali é perpetuar a ilusão das coisas da matéria que eles mesmos criticam. Não faz muito sentido, né? Mas teve muito impacto, porque esse livro até 2010 já possuía mais de 2 milhões de exemplares vendidos e foi traduzido para várias línguas: inglês, alemão, francês, espanhol, esperanto, russo, polonês, japonês, tcheco, braille, assim vai. Então foi adaptado em audionovela, o pessoal do Paiva Neto fez isso, né, diversas mídias, um filme, né, agora 2, então, considerando isso, o segundo filme ele é baseado na história, ele não segue os livros necessariamente. Telenovela, né, a telenovela da Ivani Ribeiro, né, que teve em 1975, A Viagem, que depois teve um remake em 1994, é inspirada no Nosso Lar, gente. Não sei se você sabe. E teve grande sucesso essa novela, né? Até hoje está cheio de memes por aí sobre isso, né? Mas o que é, basicamente, agora vamos falar da colônia, né? Eu falei
do livro. Mas a colônia no nosso lar, o que é isso na visão espírita, para que a gente possa avançar na nossa crítica também? Então vamos falar o que eles dizem sobre isso. Esse termo colônia espiritual nosso lar, que é o termo mais técnico, né, segundo o Espiritismo no Brasil, portanto da França não reconhece isso, designa uma colônia espiritual de trabalho que foi fundada, segundo os espíritas aqui, em meados do século XVI, por portugueses distintos, olha o elitismo aí, desencarnados no Brasil, e seria localizada sobre uma extensa região do estado do Rio de Janeiro, entre as cidades do Rio de Janeiro, Campos e Itaperuna. Então estaria num plano meio etérico, meio semifísico, uma coisa assim. A colônia foi descrita então pela primeira vez em 1944 no livro Nosso Lar, né, pelo espírito André Luiz, psicografado pelo Chico. Então não tinha aparecido esse conceito antes disso. Então esse conceito de colônia espiritual nessa estrutura é de 1944 para cá. Até então não se falava nisso no espiritismo. Então é uma coisa complicada, né, gente? Ou seja, um conceito até mais recente do que a Umbanda mesmo, que é mais antiga que isso. Mas essas tais colônias espirituais seriam, nessa visão, locais onde vão os espíritos desencarnados. Lá evoluem por meio de trabalho e estudo, enquanto aguardam novas reencarnações. E aí, segundo ele, né, existem cidades espirituais no mundo inteiro. Então, segundo o relato de André Luiz, né, através da psicografia do Chico, essa cidade espiritual Nosso Lar, localizada no Rio de Janeiro, na ionosfera terrestre, olha só, acima do umbral, mas em terras contíguas a ele, tendo diversos caminhos em meio a florestas que conduzem a ele abaixo das regiões superiores. Isso aqui para mim, gente, é uma reificação bem materialista de coisas que nós temos aqui no nosso mundo. Quer dizer, transportando para o outro lado coisas que nós temos aqui, até alimentos, outra coisa, está parecendo meio a espiritualidade egípcia que tentava transportar tudo para o outro lado também. Não sei, é meio estranho isso aqui, né? Dessa forma, é iluminado pelo mesmo Sol e pela mesma Lua que a Terra. Uma coisa que deveria ser espiritual, iluminado por Sol e Lua. Vejam que bizarrice que está ficando isso. É dividido em setores de trabalho, economia, lazer e residencial, distribuídos em uma planta em formato de estrela de 6 pontas, que é a figura que a gente colocou aqui na capa desse nosso vídeo. A governadoria se localiza ao centro e cada ramificação da estrela é ocupada por um dos 6 ministérios, que representam 6 pontas dessa estrela. Quais são esses 6 ministérios do Nosso Lar? Vamos lá. Regeneração, serviços mais grosseiros. Auxílio, atendimento aos doentes, socorros no umbral e na terra, preparo das reencarnações e assim vai. Terceira, esclarecimento, que não foi descrito na obra. O que faz essa parte? Engraçado, né? União divina, serviços mais sublimes. Seria a elite, né? Seria a aristocracia do Nosso Lar. Está reproduzindo um sistema neoliberal, capitalista igual da Terra, gente. O setor de comunicação, o Ministério de Comunicação também não foi descrito na obra e o de elevação também não foi descrito. Ou seja, dos 6, 3 não foram descritos. O do esclarecimento, da comunicação e da elevação. Estranho, né? Porque deveriam ser muito importantes. Muito estranho isso. Como as cidades do plano terrestre contam com meios de transporte, pois, arborização, praças, teatros, hospitais, escolas e tantas outras estruturas. Gente, isso não... Olha, o Kardec deve estar se remoendo onde esteja. Como o espírito Lísias teria dito André Luiz, tudo é uma cópia melhorada do que temos na Terra. A vida na Terra é que é uma cópia daqui, diz o André. Não faz sentido isso, gente. Porque se esse mundo espiritual é uma espécie de base para o que existe materialmente na Terra, ele é material também e não tem nada de espírito aí. Isso seria uma coisa muito estranha até de dizer, porque o que para nós, né, para quem conhece a espiritualidade de modo mais aprofundado, o que é espiritual não é material, não existe matéria, é uma coisa baseada em mente e consciência. Então, já
A gente poderia dizer, por exemplo, que tudo isso, essas cidades no espaço, colônias, seriam apenas elucubrações mentais dos espíritos. Isso até seria aceitável, porque é uma visão parecida com o que a gente encontra até no budismo tibetano, no Bardo Thodol, que é o livro dos mortos tibetano, em que dá a entender que todas as visões que a pessoa que faleceu tem são apenas projeções mentais. Em nenhum momento no Bardo Thodol tibetano se imagina que aquelas coisas que as pessoas veem, até os infernos também, que corresponderia talvez ao umbral aqui, pudesse ter algum tipo de materialidade, existência real ou até permanência. Não. Isso já seria suficiente pelo menos para a gente entrar num acordo com essa doutrina espírita, né? Mas não é isso. Eles acreditam que aquilo é real. Não acreditam que seja projeção mental. Porque eles acreditam que é um fluido, que para eles não é uma projeção mental, é um tipo de matéria, etérica, mas matéria, que plasma esses lugares. Então aí a coisa está um pouquinho mais complexa, né? E nós vamos falar disso também. Além disso, essa colônia espiritual possui ramificações espalhadas por outras regiões do Brasil que abrigam postos de socorro espiritual. E tudo isso é interligado, gente, por uma vasta rede viária espiritual, etérica, em que o meio de transporte é quê? O aerobus, que é um grande carro aéreo suspenso do solo a uma altura de mais ou menos 5 metros e que pode transportar muitos passageiros com grande velocidade. Que mente fértil do Chico Xavier, gente. Me desculpe, mas eu não tenho como engolir isso e foi um dos motivos de eu ter me safado do kardecismo, entre outras coisas. A colônia espiritual Nosso Lar é cercada por um muro alto e coberto de trepadeiras floridas que podem emitir dardos magnéticos para a defesa comum por sistemas alimentados por baterias elétricas diante de perigos vindos do umbral. Gente, o que é isso? Quase uma Star Wars transportada para o umbral. O que é isso, gente? Olha que excesso de criatividade. Não faz sentido. Mistura coisa material com coisa espiritual. Não tem. É muita loucuragem para mim, gente. E sobre os habitantes? Vamos lá. Ainda não terminou a bizarrice. São levados para Nosso Lar os espíritos socorridos no umbral. Daqui a pouco nós vamos falar o que é o umbral. E na crosta terrestre. Lá são tratados de seus males e passam a usufruir de atividades tais como no plano terrestre. Como em outras cidades espirituais, são distribuídos em diversas tarefas internas e externas à colônia, de acordo com a vontade de cada habitante e as necessidades da própria colônia. As tarefas são designadas pela governadoria e distribuídas entre os 6 ministérios. A jornada de trabalho possui tempo de descanso obrigatório e é paga, olha aqui, com a experiência em determinadas áreas, o que o ajuda em seu crescimento espiritual. Gente, isso aqui consegue misturar o pior do neoliberalismo e do elitismo material com um pouco de uma visão quase comunista de que um governo define quem vai trabalhar com o quê, porque é isso que dizem que o comunismo faz, né? Não era isso que diziam? Que o comunismo definia, você vai trabalhar com isso, aquilo, outro, quer dizer, todo mundo tem emprego. Mas segundo o governo, não é isso. Interessante, né, que por mais que eles critiquem o comunismo de ser assim, a forma como essa Nosso Lar é administrada é exatamente igual. Ou seja, a administração parece comunista. A moral parece neoliberal. Parece capitalista, na verdade. E já vamos vendo isso. Por exemplo, características tanto dos espíritos chamados menos evoluídos e dos mais evoluídos. Vamos pegar o vestuário. Bom, os espíritos menos evoluídos, né, os chamados espíritos mais evoluídos, ou os especialistas, confeccionam roupas para esses espíritos menos evoluídos. Mas que roupa que essa gente precisa? A gente é só espírito. E no caso dos mais evoluídos, eles plasmam sua aparência física, incluindo as roupas, por um processo chamado de ideoplastia. Ai, meu Deus, que coisa. E quanto à alimentação? Como assim, Paulo? Alimentação de espíritos? Pois eu disse que a bizarrice não tinha terminado. Os menos evoluídos ainda estão apegados a alimentos à base de sumos, sopas e frutas, supostamente o que dão para eles. Claro, é uma questão mental, né? A pessoa fica apegada a essas coisas. Até o budismo fala. Mas os mais evoluídos retiram energia reparadora do fluido cósmico universal. O espírito precisa de energia reparadora, então não é uma coisa totalmente espiritual, é algo material. É algo que ainda tem uma função material.
Ah, tem a ver com o perispírito. O perispírito é uma bizarrice do kardecismo que só existe ali. Me desculpe. Não tem por que espírito se alimentar. E o repouso? Repouso, espírito repousa? Pois é. Os menos evoluídos ainda possuem, né, uma rotina de descanso semelhante aos encarnados, enquanto os mais evoluídos dormem muito pouco. Mesmo os mais evoluídos dormem? Isso não existe em outras doutrinas espirituais pelo mundo. O espírito dormir. Gente, não digo que estava bem, mas estava numa certa estrutura o kardecismo, né, original, pelo menos em relação a essas questões aqui. Aí só foi piorando no Brasil, gente, foi se tornando cada vez mais material o processo. E eles ainda dizem, né, nos textos do André Luiz pelo Chico, que tem mais 3 outras colônias no Brasil, né? Uma chamada Redenção, que estaria no leste da Bahia, em formato triangular. A Raiz do Amanhecer, no norte do Amapá, que abriga crianças desencarnadas. E a Sol Nascente, no sudoeste do estado de São Paulo, abrigando espíritos que se preparam para reencarnar. Puxa vida, gente. Complicado, né? Agora, nos poucos momentos que eu vou tentar falar do filme aqui, né? Tem um texto que saiu lá na Veja, agora no dia 31 de janeiro de 2024, que se chama O Detalhe que Chamou a Atenção em Nosso Lar 2. Filme espírita protagonizado por Edson Celular e Renato Preto, está em cartaz nos cinemas por Kelly Miyashiro. Ele fala de uma coisa que ficou evidente para todo mundo que viu, né? Inclusive nesse Nosso Lar 2, na propaganda, a divulgação do filme, a cafonice das roupas. Vocês viram a cafonice das roupas? E a autora desse texto diz o seguinte aqui: em cartaz nos cinemas, Nosso Lar 2 tem como uma história uma jornada de espíritos de luz que precisam salvar projetos de vida. O filme se tornou um grande sucesso de bilheteria, com o segundo melhor final de semana de estreia de um filme nacional desde 95, com mais de 580 mil espectadores. Um detalhe do longa que chama a atenção, entretanto, é a escolha peculiar do figurino dos personagens. Imaginar como os espíritos se vestem, se é que eles se vestem, é um movimento curioso e ousado, mas a seleção das roupas que Aniceto, que é o personagem do Edson Celular, André Luz, do Renato Preto, e sua turma usam, é de um gosto cafona terrível. As vestimentas básicas têm cores sóbrias e claras, com batas formais criadas para transmitir a ideia de pureza, mas o recorte das peças beira um crime de moda, infelizmente. Né? Infelizmente é isso mesmo. Até fala um pouco mais sobre o filme aí, né? Mas não entra mais nessa questão que ela colocou. Pois é, gente. As roupas são uma cafonice assim, que lembra aqueles filmes de futuro da década de 60, 70, acho que é essa a ideia mesmo. A gente não sabe às vezes se está numa cidade espiritual ou num planeta extraterreno qualquer, alguma coisa assim. Eu consigo ver ali inspirações de Star Trek com algumas coisas assim bem bizarras da década de 60 e 70, sabe? Eu não sei quem são esses roteiristas, esse pessoal, mas por favor, né? Tá bem ruinzinha a coisa assim. E aí, tem um texto que saiu no jornal ggn.com.br, isso aí já está tudo linkado aí para vocês. Foi escrito pela Dora Encontre, que aliás é uma espírita que já fez outras críticas dentro do espiritismo, até ao Divaldo Pereira Franco, quando ele, né, resolveu apoiar os golpistas, que se chama Nosso Lar 2, Os Mensageiros, as Críticas e as Controvérsias, por Dora Encontre. Quem é a Dora Encontre, antes de vocês ouvirem o que ela quer dizer? É graduada em jornalismo pela Faculdade de Comunicação Social Casper Libero, mestre e doutor em História e Filosofia da Educação pela USP, pós-doutora em Filosofia também da Educação pela USP, coordenadora geral da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita e do PANPED Educação, diretora da editora Comédios, coordena a Universidade Livre PAMED. Mais de 30 livros publicados com o tema de educação, espiritualidade, filosofia e espiritismo pela editora Comênios, Ática Cipione, entre outros. Esta é a autora do texto que eu vou ler e analisar com vocês. Portanto, é alguém muito mais espírita do que se poderia imaginar. Vamos lá ver o que ela diz sobre isso. Não posso me furtar a focar um tema eminentemente espírita no artigo dessa semana, porque estão por toda parte os debates, críticas e elogios ao novo filme Nosso Lar 2, Os Mensageiros.
além de um expressivo comparecimento do público nos primeiros dias de exibição. Trata-se de assunto complexo, que apresenta diversas camadas de apreciação, se não quisermos meramente falar do filme como um panfleto piegas de um espiritismo aferrado ao religiosismo adocicado, que aliás não era o proposto por Kardec, o fundador. Bom, ela já começou dando, como se diz, nos dedos. Aí ela diz o seguinte: o filme é inspirado pelo homônimo livro de Chico Xavier, que é O Mensageiro, o mais célebre médium brasileiro, falecido em 2002, já faz 22 anos. Mas o que não espíritas podem ignorar é que nem o médium e nem os seus livros são unanimidade entre os espíritas que se dizem kardecistas. Não são, não é unanimidade. Enquanto o movimento hegemônico conservador liderado pela FEB, Federação Espírita Brasileira, considera Chico um santo, ou na linguagem espírita, um espírito elevado, outros movimentos e lideranças progressistas, mais críticos, atribuem ao médium a catolicização do espiritismo no Brasil, sim, que acabou afastando os seguidores de seu caráter mais racional e filosófico, como era proposto pelo educador francês Hippolyte Léon Denisard Rivail, também conhecido como Allan Kardec. Entre os acirrados debates entre esses dois lados, há nos extremos aqueles que consideram as obras psicografadas por Chico como sagradas, acima de toda análise crítica, e os que as rejeitam como mera fantasia. E isso, sobretudo, se aplica aos livros de André Luiz, que descrevem a colônia espiritual Nosso Lar. Estou no meio desses extremos. Como Kardec, considero que todas as obras mediúnicas devem ser passadas pelo crivo da análise crítica, mas também aceito que Chico trouxe contribuições interessantes, porém longe de serem infalíveis. E que sim, essas contribuições podem ser embebidas num discurso às vezes excessivamente acrítico e piegas. Pois é. Nas discussões entre espíritas brasileiros, a própria noção de colônias espirituais é colocada em xeque, já que não houve essa ideia nas obras de Kardec. Isso é fato, gente. Que tratou a vida feliz ou infeliz no além, muito mais como estados de consciência, que é o que aproximaria isso de uma visão budista lá no Tibete, do que localidades de purgação ou felicidade. Então faz sentido essa crítica da Dora aqui. Coloco aqui um trecho de Kardec para o século XXI como prévia do meu livro que está indo para a gráfica essa semana e que vai causar furores e controvérsias entre alguns e alívio e clareamento de conceitos entre outros. É um trecho de um livro que ela está para publicar. Eu coloco aqui entre aspas, 2 parágrafos. A tão debatida ideia de colônias espirituais trazidas por médiuns norte-americanos e brasileiros não aparece em Céu e Inferno e em nenhuma outra obra de Kardec. Tudo no Espiritismo por ele articulado se refere a estados mentais e não a materialidade em nenhuma visão do além. Se refere a estados mentais e não a materialidade em nenhuma visão do além. Para mim é ponto. Então, se eu considerar isso como ponto, eu só poderia realmente analisar ou fazer qualquer crítica ao Espiritismo a partir disso, de que qualquer visão que se tenha é uma visão sem materialidade, são estados mentais. Nisso eu posso conversar sobre o Espiritismo quase no mesmo pé da igualdade do Bardo Tauba tibetano, que também considera as visões do outro lado como meras projeções mentais. Ponto. Só que quando falamos no Espiritismo brasileiro a coisa fica mais torta. Aí continuando. Mas o corpo espiritual com o qual os espíritos se apresentam é semimaterial. Claro, porque Kardec cria a noção do tal perispírito, que não existe no budismo. E no livro dos médiuns, Kardec estuda casos em que espíritos desencarnados são capazes de materializar objetos visíveis e palpáveis no além, apenas com a força do pensamento. Dessa maneira, não é inverossímil que coletividades de espíritos possam materializar cidades e locais de convivência, com características semelhantes aos que temos na Terra como formas de organização temporária para os espíritos em erraticidade. A percepção espiritual de vários médiuns nesse sentido viria a confirmar um pressuposto lógico que não contraria nenhum princípio básico do espiritismo. Essa opinião da Dora não é compartilhada pelo GR nem por muitos outros espíritas. Segundo eles, tudo é só projeção mental. Os espíritos não têm nada de materialidade, que é o que eu também penso. Mas tudo bem, vamos desconsiderar essa divergência com ela e vamos continuar no texto.
A questão que se apresenta é que alguns cenários de sofrimento descritos em regiões espirituais próximas à Terra fazem lembrar o inferno cristão com seus tormentos. A narrativa de que pessoas que praticam tal ou qual erro são destinadas ao umbral, que veio substituir as ideias ora de purgatório, ora de inferno, pode levar a visão espírita a uma recaída num conceito de punição material. Então, mais uma vez, eu preciso lembrar que no espiritismo kardecista tudo é sempre uma questão mental. Ok, concordo. Projetamos, criamos, concretizamos, desfazemos, desconstruímos, tudo pela força do pensamento, e as coletividades espirituais podem se reunir para o bem ou para o mal, segundo sua afinidade, e gerar formas pensamento, organizando um espaço espiritual. Seria, na verdade, um espaço mental, né, gente? Eu acho que deveria ser ver dessa forma. E quem disse que Dante não visitou mesmo alguns desses tenebrosos lugares, né, descrevendo-os evidentemente com a sua percepção subjetiva e com os condicionamentos da época? Pode ser. O que ocorre é que se há uma espécie de materialização, às vezes chocante, de condições de vida após-morte nas obras de Chico Xavier, do André Luiz, né, na interpretação simplista e cinematográfica dos 2 episódios do Nosso Lar, né, o de 10 anos atrás e o de hoje, a coisa pesa demais, feita ainda com um mau gosto a toda a prova, ou seja, com uma cafonice evidente também. E não sei o quanto se deve isso à falta de recursos, criatividade ou senso estético mesmo. Pessoas se arrastando na lama, luzinhas que parecem enfeites de Natal, um bosque das águas absurdamente mal feito, tudo bastante constrangedor. Uma produção amadora, uma espécie de céu de papelão. E nesse contexto, o que é pior, o que se dá é uma ideia de punitivismo materializado no plano espiritual. E se devemos afastar das tradições espirituais essas ideias que reforçam culpa, punição, autodepreciação e depreciação do próximo, um filme como esse reafirma todos esses estereótipos que estão presentes nos próprios livros do Chico. Aí que tá, né? Outra coisa que chama a atenção, né, é o quanto atores e seus diretores não sabem interpretar pessoas do bem. Inclusive lá no primeiro Nosso Lar, ela diz: como assim? As falas, o tom, a expressão são sempre piegas, melífluos, sem nuances, sem humanidade. Aquela coisa... tipo aquela falinha do Divaldo, né? Edson Celular escapou disso. Como bom ator, soube ser simpático, bom, sem exageros. Esse é um problema que se dá em outros filmes, até os hollywoodianos, né? Lembro do antigo Os 10 Mandamentos, com Charlton Heston no papel de Moisés. Enquanto ele esteve como irmão do faraó, uma pessoa viva e espontânea. Quando se torna o profeta da Terra Prometida, assume essa voz mansa e irreal, e a expressão estática e inumana. Nesse sentido, um elogio que faço aqui é a série The Chosen, que está sendo veiculada na Netflix, onde temos um Jesus que ri, pisca o olho, é simpático, próximo, acolhedor, enfim, um ser humano pleno. Ó, fica uma dica para vocês aí, se não assistiram, né, gente? Quem se dedicar a ler o livro Os Mensageiros, né, que é da série Nosso Lar, no original, verá que alguns defeitos punitivistas estão lá, mas também observará que se trata de uma obra muito mais elaborada, muito mais sutil, com várias análises psicológicas muito mais interessantes que as do filme. Ainda assim, sobram algumas coisas boas na história contada por Wagner de Assis. A mensagem de que temos nossos espíritos protetores que fazem tudo pela nossa felicidade. Bom. A ideia de que o amor redime todos os pecados e que todos se iluminarão, né? Muito bom. Ninguém ficando de fora do despertar, né? Para o bem. Princípios básicos do espiritismo kardecista, que apesar dos pesares ainda permanecem no espiritismo mais religioso que se desenvolveu no Brasil. Momentos em que essa relação amorosa se dá no filme, em que crianças demonstram sua mediunidade, em que se dão cenas de acolhimento e perdão, podem emocionar pessoas sensíveis. Nem tudo está perdido, segundo ela. Aí, para poder dizer que relação tem essa colônia Nosso Lar com o tal do umbral, que se fala muito, né, em umbral, eu resolvi resgatar no site avidanomundespiritual.com.br, que analisa exatamente as obras do Chico e essa série aí, algumas coisas. Uma sobre o umbral, foi escrito pelo Breno Costa, e que dá um resumo, né, do que foi falado pelo André Luiz nas obras do Chico. E vamos lá, tem algumas coisas interessantes assim. O link está aí para vocês também.
Todo e qualquer pensamento emite fluidos. Começa essa afirmação. Frise-se todo e qualquer pensamento. Pelo pensamento formamos telas mentais, e essa tela mental é emitida na atmosfera. Se torna mais ou menos fluídica, etérica, praticamente física, é isso que eles querem dizer. A espécie de fluidos dependerá da espécie de tela mental, e que essa tela mental é emitida na atmosfera, né? Então a espécie de fluido dependerá da espécie de tela mental formada pela pessoa, ou seja, do pensamento que o indivíduo teve. Vimos que o cérebro funciona como radioemissor e receptor, emitindo e recebendo fluidos afins. Então, logo, pelo pensamento, nós emitimos na atmosfera telas mentais e fluidos. Tudo bem. Entramos em sintonia com fluidos que existem na atmosfera. Bom, e entramos em sintonia com as pessoas que pensam igual. Bom, tudo bem, vamos lá. O André Luiz traz a seguinte lição lá no Mecanismos da Mediunidade, então na página 48, para quem quiser conferir. Emitindo uma ideia, passamos a refletir as que se lhe assemelham. Que ideia é essa que para logo se corporifica, com intensidade correspondente à nossa insistência em sustentá-la, mantendo-nos assim e espontaneamente em comunicação com todos que nos esposem o modo de sentir. O umbral é uma dimensão vibracional densa. Dimensão vibracional densa. Então eles usam o termo dimensão. Então a gente poderia tentar analisar, até antes de continuar aqui, a ideia de que esses lugares, umbral, cidade no espaço, hospital no espaço, planos espirituais, pudessem funcionar como um tipo de dimensão. Se nós invocarmos a noção de dimensão, que é uma noção até bem moderna, será que seria viável dar algum crédito às coisas que o Chico poderia ter visto e talvez não tenha interpretado muito bem? Talvez, eu vou deixar em aberto isso, mas isso não significa que o que foi colocado é real. Mas mesmo que eu use essa lógica, dê essa brecha para os espíritas se defenderem, de certa forma, isso também ainda cria outro problema. Uma dimensão vibracional ainda é uma dimensão material, não é espiritual. Espiritual está além de dimensões. Tudo que for dimensional ainda é material em algum grau. Então, se o umbral é uma dimensão vibracional densa, destina a expulsar os fluidos densos dos espíritos desencarnados. O que quer dizer que esses espíritos têm fluidos que aderem a eles. E o que adere é uma forma de vitalismo, gente. Isso é uma forma de vitalismo, de que algo adere ao ser, ou mesmo que seja o espírito, e interfere na vida dele, positivo ou negativamente. Então, isso é uma concepção vitalista do espírito. Chega a ser bizarro, porque o mais comum é uma concepção vitalista da matéria, em que se acredita na matéria e que alguma coisa espiritual, energética, assim, vitaliza o corpo, por exemplo. Aqui acontece o contrário. É algum fluido que tem alguma característica ainda material, pelo menos etérica, ainda que sutil, que vitaliza ou desvitaliza, né, um espírito. Quer dizer, uma inversão completa que não faz sentido nenhum. Né? Então, o pensamento forma telas mentais que são lançadas na atmosfera, então parece uma coisa material, né? São fluidos emitidos conforme a espécie do pensamento. Isso na escala de bilhões de pessoas encarnadas e desencarnadas dá origem a criações no plano espiritual, criações boas e ruins, como o umbral. E aí, onde se localiza esse umbral, gente? Bom, precisamos imaginar o mundo espiritual, né, como várias e várias dimensões vibratórias, camadas circunscritas como camada de uma cebola. Assim que se define lá o que seria o mundo espiritual. Isso é parecido com algumas noções que a teosofia também criou, inventou. Será que é assim? Para mim, se são dimensões, ainda não é um plano espiritual. São apenas outras dimensões. Dimensões extras, alternativas, um mundo paralelo, um universo paralelo, sei lá, multiverso, que ainda não é um plano espiritual. É uma outra coisa. Então, se a gente analisar essas questões por aí, podemos chegar a outras conclusões, de que não estamos tratando de espíritos no sentido clássico que as pessoas imaginem, algo totalmente imaterial, mas alguma coisa muito diferente disso, e que nem para o próprio espiritismo parece clara. Além disso, o mundo espiritual pertence a uma dimensão diferente da nossa. Ela está sobreposta à nossa, mas é outra.
Assim, as escalas de localização são aproximadas e não perfeitas. Bom, se há uma proximidade geográfica mesmo nessas cidades no espaço, nessas colônias espirituais, elas têm um quê material, sim. Senão não há qualquer relação geográfica ou mesmo temporal, gente. Pois bem, conforme podemos ver, né, a dimensão vibracional denominada umbral teria início na crosta terrestre e avançaria algumas dezenas de quilômetros na atmosfera do planeta. Sai da nossa crosta e vai subindo até a ionosfera, mais ou menos ali, segundo eles, né? Em conversa com Lícias, André Luiz afirma lá no próprio livro Nosso Lar, né, página 83, creio então que essa esfera, né, que é o umbral, se mistura quase com a esfera dos homens. E Lísias confirma. Sim, e é nessa zona que se estendem os fios invisíveis que ligam as mentes humanas entre si. O plano ou dimensão do umbral está repleto de desencarnados e de formas pensamento dos encarnados. Interessante que a segunda parte, formas pensamento dos encarnados, é um conceito que eu encontrei até no ocultismo de Papos, né? Gerhard Jankowski, que escreveu vários livros, a Cabala, Tratado Elementar de Magia Prática, entre outros, em que ele acredita em uma dimensão em que as formas pensamento, que se chama ali de larvas astrais, Rabal de Garmin na Cabala, seriam plasmações, né, de pensamentos negativos das pessoas, ou o que sobra depois que alguém morre nesse sentido, né? Ali a gente encontra alguma coisa próxima disso, mas não isso como é colocado aqui em 1944 pelo Chico Xavier. E o Papos morreu ali por 1917, os livros dele são do início do século XX, né, também antes disso. Mas não é igual ao conceito, não. Após o umbral, estariam as colônias de transição. Futuramente, né, são essas colônias como a do Nosso Lar e tudo. Então, o Nosso Lar é uma colônia de transição. Está localizada nas vizinhanças do umbral. Mais acima estariam as demais colônias, já mais evoluídas, até do que o Nosso Lar, e formadas por fluidos ainda menos densos. Existe muita discussão se a colônia Nosso Lar estava dentro do umbral ou logo após o umbral. Veja, o umbral é uma dimensão vibracional, assim não tem um muro fixando onde ele acaba, precisamente. Logo, torna-se difícil fixar com precisão se o Nosso Lar está no umbral ou faz fronteira com o umbral, né? Na minha opinião, diz aqui o autor, né, está nas vizinhanças do umbral em razão do que está dito sobre as câmaras de retificação da colônia, lá no Nosso Lar também, na página 170. As câmaras de retificações estão localizadas nas vizinhanças do umbral. Os necessitados que aí se reúnem não toleram as luzes, nem a atmosfera de cima nos primeiros tempos de moradia em Nosso Lar. Pois é. Mas isso não é relevante. O mais relevante é saber que é o umbral, né, o que é o umbral e o que são as colônias. Não raramente, muitos de nós nem mesmo conseguimos sair do terceiro nível, ou seja, permanecemos quando espíritos desencarnados na região umbralina. Então, entre o segundo e terceiro nível existem muitos prontos socorros destinados a ajudar aqueles espíritos que já são aptos a saírem da dimensão umbralina. É tudo muito parecido com o mundo material, gente, não faz sentido para mim. Porém, é comum o espírito ser socorrido e permanecer naquela região porque não consegue elevar-se em sentimento. Além dos prontos socorros, né, que existem em outras colônias, né, espalhadas na região, descrita como número 3. São colônias mais densas que o Nosso Lar, mas já suficientemente elevadas para que a pessoa consiga planejar uma nova reencarnação e trabalhar nas fileiras do bem. E como que é o umbral nessa visão espírita, né, brasileira? Trata-se de uma região vibracional com pouca luz, água e vegetação. Luz, tudo bem, a gente tem como um conceito espiritual até às vezes, mas água, vegetação. Possui características de uma região desértica, composta de espíritos com os mais diversos problemas morais. A moral é cultural, gente. O espiritismo baseia a evolução na moral é a pior furada que tem, porque a moral ela não é universal, ela é cultural. Tanto que a moral pregada no espiritismo, né, tanto o kardecista quanto o brasileiro, né, que sua bizarríssima amor, é uma moral cristã. Por que não é uma moral budista?
Há uma moral judaica, uma moral hinduísta, sei lá, porque é uma moral religiosa. A moral é cultural e religiosa, ela é uma visão do mundo. Se fosse uma questão ética, seria diferente, ela não envolveria questões religiosas. Então eu só posso acreditar em espíritos que não sejam materiais, que possam se manifestar em níveis dimensionais, mas o fator de desenvolvimento deles seja ético, não moral. Porque a ética é universal. A moral, ela é cultural e temporal também. E qual a finalidade, então, do umbral nessa visão moralista ali? A dimensão umbralina possui uma finalidade parecida com a figura que os católicos atribuem ao purgatório. Veja, um texto espírita abre o jogo. A dimensão umbralina possui uma finalidade parecida com a figura que os católicos atribuem ao purgatório. Os próprios espíritas estão reconhecendo isso. Essa catolicização do espiritismo brasileiro. Último texto aqui, vejamos. Em razão de a maioria de nós contribuirmos com a formação e manutenção dessa região vibracional por meio da emissão de fluidos mentais diários, possuímos grande sintonia com essa região. Assim, naturalmente, após o falecimento, somos atraídos para lá. Foi o que aconteceu com o André Luiz, para quem leu o livro e viu o filme. Além da nossa emissão diária de fluidos que contribuem para a formação do umbral, existem nossos vícios materiais, como cigarro, álcool, drogas, comidas em excesso e etc. Ou seja, está usando todo o sistema dos pecados capitais do cristianismo católico, gente, transportados para o espiritismo. Olha que absurdo! Nesse sentido, a finalidade do umbral é a de esgotamento de nossos fluidos mentais densos, ou seja, através de uma punição, que é um absurdo, oriundos de nossas imperfeições e que possuem ligações com aspectos inferiores de nossa vida terrena. Egoísmo, vaidade, materialismo, remorso, ódio, raiva, vingança, sensualismo, etc. Eles deviam colocar aqui também golpismo, bolsonarismo, bolso-espiritismo, bandido bom é bandido morto, né? E assim vai, muita coisa em que eles cairiam aqui também. Eliminados esses resíduos mentais, o espírito está pronto para aceitar a nova realidade que se apresenta e receber a ajuda dos missionários da luz, sendo socorridos por equipes e levados para pronto-socorros ou colônias. Conforme relata André Luiz, ele era joguete de forças que não poderia supor. Essas forças são os seres trevosos que escolheram permanecer no mal e que atacam pessoas como André Luiz. Parece ruim, cruel e dá uma sensação ruim pensar nisso. Sim, porque é maniqueísmo. Essa história de bem contra o mal é puro maniqueísmo. A única coisa que salva um pouco aqui a visão espírita é que esse maniqueísmo de bem e mal não é de essência, ou seja, eles não acreditam que o espírito é essencialmente mal, porque se fosse nunca poderia evoluir a um nível de perfeição, né? Só por isso. Embora o cristianismo mais ou menos caia nessa questão de essência da maldade, porque para se imaginar que alguém vá ser condenado ao inferno eternamente, no caso do cristianismo, se tem que imaginar que a essência daquela pessoa é má, porque senão não teria por que ela ficar eternamente no inferno, né? Bom, só nisso que o espiritismo muda um pouco essa situação, mas continua sendo um maniqueísmo bem difícil de acreditar. Bom, mas para quem teve uma vida igual a de André Luiz, esse breve tormento é necessário para purgar seus vícios materiais e abrir a mente para uma nova realidade. Ele precisa desejar realmente querer deixar de sentir aquela espécie de fluidos. Do contrário, caso socorrido antes da hora, ele continuará em sintonia com aquela região e até mesmo voltará para ela como drogado que foge da clínica de recuperação na busca de drogas. Ou seja, eles acham que por uma contenção, que às vezes me lembra muito as comunidades terapêuticas que o governo federal está tendo que bancar os milhões aí que fazem desaforo com drogaditos, até com autistas, me parece que é a mesma técnica do que acontece em nosso lar aqui. E eu não estou sendo dramático, gente. Estou sendo bem claro no que eu estou dizendo. Importante entender. Quanto mais vícios a pessoa possui, mais densa é a emissão de fluidos. Só que a visão de vício aqui, gente, é muito subjetiva. Algumas podem ser bem claramente definidas como vícios, outras não. Assim, sua mente está acostumada a uma vibração lenta, com frequência baixa e pesada. A mente é a força formadora do espírito. Logo, após o desencarne, o corpo espiritual está vibrando na frequência que a mente se acostumou a vibrar durante décadas,
E por isso somos atraídos para o umbral, local que também possui uma vibração densa. Somente após algum tempo no umbral o espírito consegue aos poucos aumentar a frequência de suas vibrações, orações e resignação, alterando suas afinidades vibratórias, podendo ser encaminhado para colônias transitórias. Aí até tem uma pergunta aqui: todos iremos passar pelo umbral? Nessa visão aí espírita? Se você esteve em sintonia com o umbral durante sua vida terrena, emitindo fluidos mentais que ajudaram na criação e manutenção dessa zona vibracional, é normal ser atraído para aquela região. Isso aqui está quase um roteiro do filme de terror, né, gente? Está parecendo o sobrenatural, aquele das várias partes, né? Porém, como veremos, existem o desencarne assistido por amigos espirituais, né? Nesse caso, a pessoa é socorrida e levada para pronto-socorros que existem na região umbralina. Ocorre que é difícil imaginar alguém em nosso estágio evolutivo que não entre em sintonia com a região umbralina, emitindo pensamentos de baixo padrão vibratório. E é por isso que se costuma afirmar que o normal é que todos passarem pelo umbral. Mas como, né? Não são todos que passam o que o André Luiz passou. E daí a importância de conhecer o mundo espiritual sem mistificações. Pois é, né? Quem diz, né? Assim podemos adquirir hábitos novos que irão auxiliar quando do desencarne. André Luiz, quando encarnado, estava habituado ao consumo de álcool, cigarros, comida exagerada e pela total ausência de estudos espirituais, prática de caridade e pensamentos edificantes. A formulazinha, né? Receita de bolo. Assim, durante toda a sua vida encarnada, estava em sintonia com as regiões umbralinas mais densas, sendo diretamente atraído para lá. Isso aqui é uma versão espírita de todo o sistema punitivo do catolicismo, gente. Assim como o umbral, a colônia nosso lar também é uma dimensão vibracional e também foi criada pela emissão dos pensamentos. Nosso lar é apenas uma das dezenas, centenas, milhares de colônias espalhadas por todo o planeta. Como visto, se localiza na região vizinha à dimensão vibracional conhecida como umbral e geograficamente está localizada acima da cidade do Rio de Janeiro. E por que se chama colônia de transição? Porque serve para os espíritos advindos da região umbralina, para que eles sejam socorridos, se adaptem ao mundo espiritual, programando novas reencarnações ou se elevando para outras camadas vibratórias menos densas. Nós, quando encarnados, passamos dezenas de anos, 60, 70, 80 anos, convivendo com a espécie de organização social existente na crosta da Terra, com ruas, carros, casas e prédios. Sim, no mundo material tudo bem, mas isso existir do outro lado já é palhaçada, né? Da mesma forma, a colônia Nosso Lar possui características similares. Aí que está a invencionista do Chico Xavier, né? Assim torna-se possível a adaptação de uma pessoa após a morte na nova dimensão. Um dos exemplos é a comida, uma das partes mais bizarras dos filmes, inclusive. A pessoa desencarnada no estado de espírito não precisa mais de alimentos sólidos, apenas fluidos. Não precisaria de nada, gente. Porém, como a pessoa está condicionada à alimentação por meio da ingestão de matéria em várias colônias, como no caso, né, do Nosso Lar, em alguns ministérios, as pessoas se alimentam de sopas, frutas e alguns alimentos leves, mas que possuem a característica material que estão acostumadas. Balela, isso é reificação. É uma tentativa de transportar para um mundo espiritual o que é de um mundo material. Não faz sentido. O mundo material é pálido reflexo do que é o mundo espiritual. Sim, mas não dessa forma invertida como está sendo apresentado aqui. Nesse sentido, colônias como o Nosso Lar servem para que o espírito seja socorrido e se adapte à nova realidade. O mundo espiritual é uma dimensão sobreposta ao mundo material. Mas nas suas cidades de convivência entre pessoas, por dotada de composição fluídica diferente, possui outra realidade que não é facilmente assimilada por aquele que desencarna e ainda não possui a evolução moral e intelectual para rapidamente se recordar das outras vidas e outros períodos de erraticidade espiritual. Por isso são necessárias as colônias de transição, blá, 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 blá. Puro moralismo. Puro moralismo. É uma espiritualidade impraticável, inviável. Não tem como. Aí, o Jerry Almeida, lá no Café com Filosofia Espírita, né, há poucos dias, ele postou, antes de ele mesmo opinar, o que eu li no início do nosso vídeo, né, que ele não vai ver o filme, por quê?
Um dia antes ele tinha colocado um texto chamado Breve Análise de O Nosso Lar, por José Fernando Toledo Paniagua. Não é dele o texto, mas ele usou para dizer o que ele pensa também. E esse texto que está lá no Café com Filosofia Espírita, né, que vocês podem conferir, diz o seguinte: a obra Nosso Lar, né, autoria do espírito André Luiz pelo médium Chico Xavier, que foi publicado em 1944, é um dos livros mais conhecidos entre os adeptos do espiritismo no Brasil. O que poucos reparam é a enorme quantidade de equívocos e contradições presentes na obra quando analisada do ponto de vista espírita a partir do pensamento de Allan Kardec. É importante ressaltar que não se trata de pequenos deslizes, ou seja, não dá para passar pano, mas de erros grosseiros que, se levados às últimas consequências, comprometem os principais fundamentos da doutrina espírita. Pois é. Nesse texto, então, ele analisa principalmente a questão dos órgãos no perispírito e suas consequências. Como assim? Já vamos saber o que é. Listarei alguns dos problemas identificados na obra para que o leitor tenha curiosidade aguçada e verifique por si mesmo. Ou seja, quem não leu pode ler, que é fácil conseguir. Eis alguns pontos. 1. O mundo espiritual é apresentado à semelhança do mundo físico na Terra. Árvores, carros, aerobus, alimentação, sono e vigília, cidade com muros e portões, fábrica de alimentos, hospitais, etc. Os objetos se multiplicam aos montes. Ou seja, o mundo espiritual é uma reificação do mundo material. Está parecendo a espiritualidade egípcia, quase isso. 2. Algumas ações dos chamados benfeitores espirituais são descritas como sábias e benevolentes, mas na verdade beiram a crueldade, como nos capítulos 13, no Gabinete do Ministro, e 27, o Trabalho, enfim. É uma crueldade porque é um sistema que realmente é punitivo. Não tem amor nenhum ali, gente. 3. A ação no bem é sempre contável financeiramente, existindo a figura do bônus hora, que seria o dinheiro do mundo espiritual. Viu onde é que o neoliberalismo foi parar no plano espiritual? Inclusive a autorização para reencarnar é comprada com dinheiro, ou seja, até a corrupção foi parar no plano espiritual. Como o autor relata no capítulo 28, Narcisa. Gente, que bizarrice. E 4. Segundo o autor, haveria 3 esferas ou regiões do mundo espiritual: nosso lar, umbral e trevas. Consegue ser pior ainda que o umbral, né, gente? Essa última estaria localizada abaixo da superfície do globo, no âmago da Terra, ideia esdrúxula e notoriamente estranha ao espiritismo, porque seria assim um inferno de fato, né? E 5. Presença de cenas no mínimo bizarras, como a repressão a espíritos que discordavam de uma decisão do governador com o uso de baterias elétricas, dardos magnéticos e calabouços usados como prisão. Ué, isso não seria no mundo físico considerado uma ditadura? Um extremismo? Um totalitarismo? Comunismo? Pois é, gente, olha só como a hipocrisia fala. Como qualificar tais atos? Deixo ao leitor a reflexão. Esses são apenas alguns dos problemas encontrados na obra. Além disso, o estilo do autor é bastante obscuro, utilizando frases vagas e ambíguas, o que prejudica a compreensão e faz que alguns equívocos eventualmente passem despercebidos. Agora vamos à análise do tema. Desde o primeiro capítulo, do Nosso Lar, André Luiz descreve os espíritos habitantes do Nosso Lar ou do umbral como possuidores de órgãos, como nos trechos a seguir. Meus pulmões respiravam a longos haustos, na página 17 do livro, da edição de 92. Pensamentos angustiosos atritavam o cérebro. Página 18 do mesmo Nosso Lar, edição de 1992, para quem quiser conferir. Pois é. Ao longo de toda a obra, os espíritos demonstram cansaço e necessidade de repouso para reparo das forças. Talvez o ponto-chave da tese seja a ideia de que as ações do espírito, quando encarnado no mundo material, de algum modo marcam ou danificam o organismo espiritual, o que não faz sentido, como fica claro no trecho lá na página 32 dessa edição de 92. O organismo espiritual apresenta em si mesmo a história completa das ações praticadas no mundo. Assim, um homem que abusou de álcool em vida
chegaria no mundo espiritual com o fígado espiritual debilitado, necessitando consequentemente de repouso e recuperação. É isso que não faz sentido nessa palhaçada toda espírita, gente. O problema é que a afirmação de que o espírito possui algum tipo de órgão, organismo ou órgãos é notoriamente falsa. Allan Kardec afirma categoricamente em diversos textos que o perispírito não possui órgãos. Então, mesmo com a noção de perispírito, não dá para extrapolar para essa palhaçada. O artigo Quadro da Vida Espírita, publicado na Revista Espírita no mês de abril de 1859, quando o Espiritismo completava apenas 2 anos de existência, é talvez o texto mais exemplar sobre a questão. Por merecer atenção especial, julgamos útil citar diretamente o texto. Vejamos alguns trechos. O envoltório semimaterial do espírito constitui uma espécie de corpo, de forma definida, limitada e análoga do corpo físico. Até aí tudo bem, poderia dar a entender isso aí. Mas esse corpo não tem os nossos órgãos e não pode sentir todas as nossas impressões. Na página 134 da Revista Espírita do mês de abril de 1859, se vocês quiserem conseguir baixar, acredito que consigam, está lá em original francês, vão confirmar o que está dito. Outro trecho, da página 135 da mesma revista, um parágrafo inteiro. O espírito, portanto, não experimenta fadiga, está acontecendo claramente o Chico Xavier, nem necessita de repouso ou de nutrição, portanto, nem alimenta, acabou a alimentação de nosso lar, porque não tem nenhuma perda a reparar, acabou com a função de nosso lar. Como não é acometido por nenhuma de nossas enfermidades. Puxa vida, imagina, confrontação direta, né? As necessidades do corpo determinam as necessidades sociais que para os espíritos não mais existem, nem as sociais. Então toda essa sociedade do nosso lar criada não faz sentido. Isso não existe, diria o Padre Quevedo, gente. As necessidades do corpo determinam as necessidades sociais que para os espíritos não mais existem, tais como as preocupações dos negócios, lá tem até dinheiro, né? Tem até dinheiro, como nós vimos há pouco. As discórdias, eles até vão com as discórdias lá com baterias elétricas e coisas eletromagnéticas. As 1001 tribulações do mundo e os tormentos a que nos entregamos para garantirmos as necessidades ou as coisas supérfluas da vida. Isso aqui acabou com o nosso lar. Eles sentem piedade pelos esforços que despendemos em razão das futilidades. Quanto mais felizes são os espíritos elevados, tanto maior sofrimento experimentam os inferiores. Entretanto, esses sofrimentos se expressam como angústias que, embora nada tenham de físico, nem por isso são menos pungentes. Tudo bem, mas não tem nada de físico. Ponto. Está refutado. Nosso lar é um engodo. E todas as outras colônias semelhantes. O texto é bastante claro. Ao afirmar que os espíritos não possuem órgãos e que todo sofrimento é moral, jamais físico. Na segunda parte da obra O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, Kardec explora longamente a questão do sofrimento dos espíritos após a morte, apresentando dezenas de exemplos tirados da experiência, do contato com os próprios espíritos, demonstrando tal princípio de forma inequívoca. Argumentariam alguns que apenas os espíritos inferiores possuiriam tais órgãos e necessidades, os inferiores, né? O que também é negado explicitamente por Allan Kardec, conforme o seguinte trecho. Todos, porém, assim os inferiores como os superiores não ouvem, nem sentem, senão o que queiram ouvir ou sentir. Não possuindo órgãos sensitivos, eles podem livremente tornar ativas ou nulas suas percepções. Lá na página 214 da mesma Revista Espírita. Tá claro? Tá claro isso. Outro problema é o relato do autor espiritual sobre os espíritos utilizarem uma espécie de meio de transporte chamado aerobus no nosso lar, né? E que haveria inclusive oficinas para manutenção. Putz grila, gente, que criatividade. Além disso, a colônia espiritual é apresentada possuindo muros e portões, consequentemente necessitando de guardas vigilantes e um controle rígido de entrada e saída. É como se fosse um material.
cenas são narradas nas quais espíritos são proibidos de entrar na colônia, outros são expulsos e alguns ainda necessitam de autorização para ir à Terra. Ou seja, a mesma burocracia do mundo, o mesmo punitivismo do mundo, a mesma palhaçada que é esse planeta, gente. Contudo, Kardec já havia deixado claro que nenhum obstáculo material pode impedir a locomoção dos espíritos, conforme se observa na página 136, da própria Revista Espírita citada, que diz o seguinte: enquanto arrastamos o nosso corpo pesado e material pela terra, como o trabalhador forçado à sua corrente, os 12 espíritos, o corpo dos espíritos, vaporoso e etéreo, transporta-se sem fadiga de um a outro lugar, vencendo o espaço com a rapidez do pensamento e em tudo penetrando, visto que a matéria não lhe opõe nenhum obstáculo, ou seja, não precisa de aerobus. Ponto. Sem sentido isso. Ser mais claro é impossível. Insistimos na questão dos órgãos no perispírito porque suas consequências podem ser desastrosas. Se o espírito possui um cérebro espiritual, ele pode ser danificado e ter suas faculdades intelectuais prejudicadas, tal como se o corpo humano estivesse. Possuindo cérebro, poderia igualmente possuir um coração espiritual? Ora, nesse caso, se ele for atingido por um golpe, o espírito poderia morrer? O próprio autor relata que os órgãos podem ser danificados. Inclusive, admite graus diferentes de gravidade no estado de saúde dos espíritos, alguns em recuperação em casa, outros internados em estado mais grave, apresentando respiração dificultada, ou seja, moribundos como pacientes de UTI na Terra. Espíritos moribundos, como é que é possível isso? Portanto, a hipótese da morte não é nada irracional. Outra, se há cérebro, pulmão, rins e fígado, por que não poderia haver órgãos genitais e gravidez? Os exemplos podem se multiplicar ao infinito. Notem que, se levarmos as ideias apresentadas pelo autor até suas últimas consequências, o próprio princípio da imortalidade da alma é solapado, comprometendo um dos princípios fundamentais da doutrina espírita. Pois é, tudo isso passou batido de 1944 para cá, gente, nos últimos 80 anos. Por outro lado, não se pode perder de vista que os espíritos inferiores são ignorantes e desconhecem as leis que regem o funcionamento do mundo espiritual. Por isso, ao retornarem ao mundo dos espíritos, encontram enormes dificuldades para descreverem com precisão o que vem. Nem por isso, é claro, deixam de fazê-lo. O trecho a seguir é bastante informativo sobre esse ponto, lá do Kardec também, página 135 da Revista Espírita. Essa impossibilidade de compreender o que está acima de seu alcance, associada à fanfarrice, companheira ordinária da ignorância, é a fonte das teorias absurdas dadas por certos espíritos e que nos induziriam em erro caso as aceitássemos sem controle e não nos assegurássemos do grau de confiança que merecem através dos meios proporcionados pela experiência e pelo hábito de com eles conversar. Palavras do Kardec. Ou seja, fica claro para a gente que Chico Xavier, caso tenha sido um médium legítimo, pode ter sido enganado por espíritos fanfarrões que inventaram toda essa palhaçada de nosso lar e de colônias espirituais. Sim, o próprio Kardec abre essa possibilidade. Se foi isso, é um perigo para o espiritismo. Se ele realmente era um charlatão e inventou de sua própria mente isso, com uma grande criatividade, aí consegue ser pior ainda, porque nem foi um espírito fanfarrão, foi alguém vivo, encarnado, fanfarrão. Parece que não temos uma terceira possibilidade. É de se notar, portanto, que o fundador do Espiritismo já havia alertado sobre os perigos que a falta de análise racional acerca das teorias dos espíritos pode acarretar. Na tentativa de salvar a obra, no entanto, alguns argumentariam que o autor escreveu o livro utilizando metáforas com o objetivo de transmitir um ensinamento moral através da história narrada. Objetaríamos, no entanto, que o movimento espírita não tomou o livro dessa forma, como se fosse uma história inventada, mas ao contrário, tomou no sentido literal, como se todos os relatos fossem a descrição fiel da realidade do mundo espiritual.
E vemos que o Chico Xavier não tentou desfazer essa ideia em nenhum momento até 2002, quando faleceu, né? Nos perguntamos, portanto, por que tal fato tenha ocorrido? A resposta é óbvia, porque o próprio autor assim a apresenta. Durante todo o livro, André Luiz expõe os fatos como se ele mesmo estivesse presenciado. Reage às falas dos habitantes da colônia, concordando ou discordando. Explica que tal ou tal espírito vai reencarnar na Terra, inclusive mencionando cidades como São Paulo e Rio de Janeiro. Ou seja, em tudo, quer fazer crer que a narração não é ficcional, mas relatos de fatos ocorridos. Caso a intenção fosse outra, deveria ter esclarecido o leitor no prefácio da obra, mas não o fez, ou em qualquer outro momento. Ao contrário, em seu prefácio, o espírito Emmanuel, espécie de padrinho espiritual do autor, afirma que André vem trazer ao leitor valiosas impressões, não ficções, e todos os detalhes possíveis à legítima compreensão do mundo espiritual. Como se vê, Emmanuel é seu cúmplice no empreendimento. Recomendaríamos ainda que o leitor se atentasse a todas as outras obras do autor que parecem seguir a mesma toada. A tese dos órgãos no perispírito está contida igualmente em obras difundidas sobre mediunidade, como nos domínios da mediunidade e mecanismos de mediunidade, ou mesmo em Evolução em Dois Mundos. E outros autores espíritas vão continuando com essa palhaçada. De maneira geral, Nosso Lar foi aceito como verdade incontestável pelo movimento espírita brasileiro, se tornou obra respeitável e recomendada para leitura em diversos centros espíritas e ajudou a formar o imaginário espírita, fazendo parte da noção comum de muitos adeptos acerca do que seja o mundo espiritual. Tanto isso é verdade, gente, que quando eu comecei a fazer participar dos estudos de doutrinação espírita na minha adolescência, lá pelos 14 anos, a primeira obra que nos foi colocada para estudo não foi nenhum livro de Allan Kardec, foi o livro Nosso Lar. Nós ficamos um ano estudando. Eu penso de cabo a rabo que isso diz. Então vejam só a que ponto se chutou Kardec para longe, se pegou o Nosso Lar para ensinar adolescentes nos centros espíritas. Resta a todos os espíritas que se preocupam com o bom entendimento do espiritismo, diz aqui o José Fernando, estudarem as obras de Kardec e contribuírem para que esse erro histórico seja corrigido o mais rápido possível. Pois é. Aí, um texto mais recente do Jair Almeida, depois desse que ele postou, do José Fernando Toledo Paniagua, se chama Vespeiro Espírita. Por que será? Agora vem a questão. Ele diz o seguinte: o texto recente sobre minha decisão de não assistir Nosso Lar 2 terminou sendo compartilhado em outros grupos espíritas, inclusive alguns progressistas. O fato é que se eu estivesse vivendo no século XIII, por exemplo, já estaria na fogueira, condenado pela Inquisição. Felizmente estamos no século XXI. Muitos que se expressaram nesses grupos não compreenderam que se tratava de uma posição pessoal. Eu escrevi na primeira pessoa do singular e justifiquei meus argumentos. Não fiz campanha contra o filme e em nenhum momento fui desrespeitoso com a pessoa do Chico Xavier, a quem sempre admirei. Incrível como há espíritas conservadores e progressistas que expressam comentários deselegantes e até mesmo agressivos. Imagina os bolso espíritas, Mas no final das contas são gente de bem, estão do lado certo da história, Sabia quando escrevi que estaria mexendo num vespeiro. A sacralização da obra de qualquer autor é geralmente produto de posturas acríticas e dogmáticas, cujo resultado é sempre o fanatismo. Meus escritos, como de qualquer outro autor, devem sofrer o crivo da crítica fundamentada. Faz parte, é saudável o conflito de ideias quando se age educadamente. Parece que me tornei o polemista da vez. O pensamento crítico é transgressor. Quem questiona é sempre expulso de algum paraíso, verdade. E eu já fui, felizmente, de vários. Agradeço os comentários respeitosos de todos aqui em minha página, lá no Café com Filosofia Espírita. Vocês foram espíritas educados? Kardec deveria ter criado essa categoria. Continuarei expressando minhas ideias críticas com educação e argumentos. Continuarei, portanto, transgredindo ao senso comum e ao dogmatismo. Nada nem ninguém deve ser sacralizado. Tudo deve ser objeto de análise crítica. Kardec nos ensinou assim. Aí ele termina. A página Café com Filosofia Espírita segue como um espaço progressista
para pensarmos o Espiritismo livre de dogmas e de verdades finais. Isso aí, de certa forma, se coaduna com a nossa ideia de uma espiritualidade mais filosófica do que dogmática ou de crendices. Gostei dessa posição do Jair Almeida sobre essa questão. Então, gente, como é que nós podemos dizer que seria viável, né, uma espiritualidade desse jeito? Seria viável? Não. Eu não acho que seja viável isso. É uma espiritualidade improvável. Essa de colônias espirituais, hospitais no espaço, umbral, sei lá, e outras coisas piores ainda. Não faz sentido. É transportar o mundo material para o mundo espiritual e não tentar entender o que seria o nível espiritual. Como eu disse no início, se a gente tentasse entender isso como apenas outras dimensões de realidade, até poderia ter alguma validade, mas isso não significaria que são espíritos. São aspectos da mente, talvez, sei lá. Mas da forma como é apresentado não faz sentido nenhum. É um moralismo que não faz sentido nenhum no final da história. É isso, essa é a minha posição. Preferi trazer essas noções de outros, até para não falar sozinho sobre isso. Mas eu corroboro principalmente a noção do que o Jair Almeida tem colocado na página dele. E tem gente até mais crítica a isso, né? Mais crítica a isso. Eu não sou mais um espírita kardecista já faz muito tempo, gente. Eu abandonei há muito tempo, principalmente por causa dessas coisas todas. Esse moralismo, esse punitivismo meio católico escondido. Essa noção de hospital no espaço, é uma expressão que eu acho que eu devo ter ouvido com 14 anos a primeira vez e não consegui entender isso. Não fazia sentido para mim. E acabei me afastando. Mas como eu disse, esse vídeo não é uma crítica ao filme ou aos filmes Nosso Lar. Na verdade, nós somos na origem do filme, que é a obra Nosso Lar do Chico Xavier. O filme tem seus problemas, tem seu problema de cafonice e outras coisas, mas aí tem a ver com questão de um roteiro mal feito, né? Sei lá, talvez a cafonice de quem roteirizou também, vai saber. Mas a questão nem é tanto o filme ou os filmes, e sim a doutrina espúria do ponto de vista de Kardec, disso que está colocado. Kardec tem seus problemas também, eu já fiz vídeos sobre isso. Mas nesse caso são problemas que se somam já existentes, aí só piora a situação, né, gente? Que coisa. Então eu espero que vocês, aqui, alguém 1h22 de vídeo, né? Quase 1h30, gente. Tenham paciência para assistir tudo isso antes de me comentar alguma coisa aqui contestando. Porque quando a gente usa 1 hora e tanto para argumentar em favor de alguma coisa, não vai ser uma axiologia de 1, 2, 3 frases em caixa alta, que a maior parte delas é ofensa, dizer eu acho que não é assim, você está fazendo isso ou aquilo, que vai valer como argumento, por favor. Isso é burrice, preguiça mental ou má intenção, ou uma mistura de tudo. E nesse caso vai se lascar e eu vou bloquear mesmo, porque pessoas assim não merecem nenhum tipo de consideração, que a gente gaste o verbo, porque é jogar pérolas aos porcos. E eu não jogo pérolas a porcos. É isso, gente. Bom, quem conseguiu ter a isenção, mesmo que possa discordar de coisas que foram colocadas aqui, e gostou do trabalho que a gente apresentou, quiser então nos ajudar, curte esse nosso vídeo, compartilhe até, inclusive para pessoas que vocês acham que podem se beneficiar dessa polêmica toda aqui, com tudo que é colocado. Se inscrevam no nosso canal, essas 3 coisas não custam nada, nem fluido energético de vocês praticamente, é só boa vontade mesmo. Quem puder se tornar membro, eu agradeço muito também. Quem quiser fazer um Pix em qualquer valor para ajudar o nosso canal, aqui está a minha chave pixpaystack@gmail.com, que também é o meu e-mail para tudo que vocês quiserem mandar, gente? Quem quiser me seguir nas redes sociais, meu Instagram é @paystack, o Threads é só Paystack, TikTok, paulo.stack, o X, antigo Twitter, o X, como eles chamam, _Paystack. O meu YouTube é @paulosteckel, o identificador, ou se vocês quiserem direto, pode ser youtube.com/paulosteckel.
facebook.com/canal Paulo Steckel e meu e-mail paulosteckel@gmail.com. Vocês podem usar para tudo o que desejarem, dúvidas, sugestões, críticas, me mandar algum material, sugestões em geral, né? Até comentários sobre os vídeos, que às vezes eu até uso nos vídeos. Alguns comentários que eu acho que são bem elaborados, eu até leio em alguns vídeos sem problema nenhum. É uma forma até de mostrar que eu estou atento para o que vocês pensam, que vocês concordam ou discordam, para os relatos de vocês. A ideia é essa mesmo, gente. Então não se preocupem quanto a isso, ok? Não se preocupem mesmo, fiquem tranquilos quanto a essa questão. Bom, era isso mesmo que eu tinha para vocês hoje, né? Ficou um vídeo até mais longo do que eu esperava, mas era necessário para a gente fazer essa análise de uma espiritualidade improvável, esse nosso lar de elite, porque é assim que acaba se mostrando ali, né? Quanto mais no centro dessa figura que representa a cidade espiritual, lá, a colônia, nosso lar, mais a coisa é elitizada, né? A forma como a coisa é uma mistura de um neoliberalismo por um lado, de um comunismo que é criticado pelos bolsos espíritas, inclusive por outro, então fica muito estranho isso. Olha, ficou bizarro, gente. Ficou muito, muito bizarro mesmo. Fazer o quê, né? Bom, era isso que eu tinha para vocês hoje. Então, aguardo as considerações de vocês sobre o assunto. Quem não viu o Nosso Lar 1 pode ver, quer ver o Nosso Lar 2, veja, leiam os livros, que talvez pode ser mais interessante para poder fazer uma fundamentação. Quem quiser contestar, é bom conhecer. Senão, vocês não têm os elementos para contestação, né? Eu li toda essa obra, li toda a codificação espírita, estudei quando estava em centro espírita, que não é só ler. Esse pessoal que eu citei aqui, Adoro Encontro, Jair Almeida e outros, eles também são espíritas, eles ainda são espíritas, eles estudam essas obras, então as opiniões aqui não foram tiradas de vozes da cabeça, não, elas são de reflexão, então é importante isso, ok? Bom, é isso que eu tinha para hoje e até nosso próximo vídeo, pessoal. Nadlak